Olá! Se vocês lembrarem, nosso último vídeo acabou com uma pergunta. De onde vieram esse povo pastoril que domina e progressivamente transforma essa sociedade de gregária, que tem como centro o prazer, numa sociedade guerreira, que tem como centro a dor? Então eu gostaria de contar um pouquinho da história desse povo, que na verdade não se tem registro exato, mas se tem indícios que criam uma teoria muito coerente. Este povo viria então dessa planície estepe, antiga estepe russa, da região do leste europeu. E viria por quê? Porque houve um cataclisma e eles perderam a sua família, todos perderam filhos, mulheres, os velhos, os animais mais fracos, ficando apenas os homens mais fortes e os animais mais fortes. No lugar onde eles moravam, não teria mais como eles ficarem, porque não existia mais a possibilidade deles plantarem, deles colherem. Eles precisavam oferecer pastagem para esses animais. Então eles se obrigam a nomadear, né? A sair em direção a uma outra região para oferecer pastagem para os seus animais. Nesse primeiro momento em que eles perdem toda a sua família, se instala, e essa é uma teoria de Demel, que consta de um livro chamado O Prazer Sagrado, de Riane Eisler. Ela traz vários autores, entre eles o Demel, que tem essa teoria de como se formou, né, esse povo pastoril. Então, esse povo pastoril, ele se forma por uma necessidade de sobrevivência, mas ele se transforma num povo dominador. E por que acontece isso? Então, por perda, por dor, né, de todos das suas relações de afeto, se forma uma primeira coraça no coração, no sentir. A partir do momento que eles decidem que eles precisam sair da sua região para uma outra região para buscar pastagem para os seus animais, eles levantam suas raízes, uma nova camada de couraça afetiva se instala. Nesse processo de migrar progressivamente, tem um momento em que eles precisam matar um animal para poder comer e sobreviver. Para que isso aconteça, uma nova camada se instala de afetividade fria, indiferença, para poder fazer frente àquela situação. E nesse movimento progressivo de ir buscando novas terras, eles acabam se encontrando com outros assentamentos humanos e acabam dominando por uma necessidade de sobrevivência, disputa de território. Se instala uma nova camada. Então, na verdade, a dor da perda, o trauma, vai criando uma camada progressivamente mais e mais forte de indiferença, distanciamento afetivo por uma questão de sobrevivência. Muitos autores falam de que quando existem traumas importantes nesse nível, existe uma construção caracterológica de indiferença, de dominação. Existe um outro aspecto que é muito importante, que é quando existe uma região onde os animais estão pastoreando, simplesmente pastoreando, essa região vai se transformando numa terra árida, ela se esgota
pelo tipo de atividade ali. E quando uma terra se transforma em aridez, né, ela fica árida por um esgotamento, a água daquela região vai sumindo. E no momento em que eu não tenho uma terra que é fértil, que eu não tenho água, eu preciso buscar um outro lugar onde eu possa encontrar fertilidade e água. E começa então a se instalar a disputa de territórios. Nesse momento, essa necessidade de sobrevivência, mais uma vez, traz uma indiferença, uma frieza, uma anestesia emocional para que eu possa dar conta dessa situação. Existe uma experiência que foi feita, na verdade era um treinamento, que era feito dentro da SS alemã, no nazismo, na época do nazismo, onde alguns militares eram obrigados a criar animais e depois matar, sem piedade, os mesmos animais que eles tinham criado, para que eles progressivamente fossem anestesiados afetivamente. Era um treinamento que fazia parte desse condicionamento militar na época do nazismo. Isso vai levando a uma naturalidade a esse ser humano em matar. Então imaginem que eles criam um animal e eles matam para comer. Mas além disso, eles não só matam para comer, eles usam o animal para sobreviver. Então eles tiram o leite, eles tiram a carne, matam para comer, eles tiram o couro, eles tiram a pele, fazendo com que esses animais se transformem em escravos, eles escravizam os animais. Essa naturalidade na dominação se transporta para qualquer relação. Existe uma outra teoria e observação, na verdade, que mostra que quando existem situações muito traumáticas, situações extremas de sobrevivência, o grupo masculino se fecha em si para trazer mais fortaleza, para trazer mais uma questão ideal de belicosidade mesmo, para que eles possam fazer frente a essa situação. E isso exclui as mulheres. No momento em que eu me identifico com a necessidade de brigar, competir por território, escravizar meus animais, excluir as mulheres acabam se ocupando, né, se transformando no mesmo tipo de relação que eles têm com os animais. Então, é nesse momento que nasce a dominação masculina sobre o feminino, transformando as mulheres em propriedade dos homens, fazendo com que as mulheres então se transformem em objeto de prazer sexual, em uma matriz para procriação, para a continuidade da espécie e dos seus bens, e um fechamento afetivo em torno do masculino, da disputa de poder, da guerra, para que se transforme em um grupo mais forte que possa sobreviver. Então, essa é a gênese do patriarcado. E se a gente observar, na verdade, a gente continua tendo o mesmo tipo de procedimento até hoje em algumas regiões. E é visível esse mesmo tipo de procedimento nas guerras, é visível nas grandes corporações, onde nós temos
disputa de poder com outras corporações. Enfim, aonde se instalar uma disputa de poder, nós temos anestesia e dominação. Então, esse é mais um pedaço da estruturação do patriarcado. Então, se você gosta desse assunto, se você curte esse canal, dê um like, assine o sininho para que você possa receber as notificações do próximo vídeo. Obrigada!